Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula Mapeando as Emoções. Essa vai ser uma aula totalmente prática e eu quero que você preste bem atenção, porque a partir do momento que você aprender a mapear as suas emoções e não é escondê-las, negligenciá-las ou achar que elas não existem, porque sim, sentir emoções é algo totalmente natural do ser humano e não tem nada de certo ou errado em você sentir. Mas eu sempre falo uma frase: quem te governa te guia. Se as suas emoções estão te governando, são elas que estão guiando a sua vida, ou seja, você não está sendo protagonista, você está sendo coadjuvante, porque são elas que estão fazendo você ter reações e ir para as situações da sua vida, sempre mantendo o mesmo comportamento, tá? Então, para que você aproveite cada segundo dessa aula, se você ainda não pegou, pausa esse vídeo, vai lá, pega papel e caneta, para que você possa anotar e para que você possa entender como fazer isso na prática. Como eu disse, essa é uma aula totalmente prática e objetiva. Então, bora lá. Você precisa entender uma coisa antes de começar esse mapeamento. O seu cérebro não sabe distinguir o que é passado, presente e futuro. Então, todas as vezes que acontece uma situação na sua vida que ele já tenha vivido, ou seja, já tenha registrado aquela imagem, automaticamente, mesmo que seja num outro momento, mesmo que seja uma situação que não é igual, mas que traz a mesma emoção, ele vai te trazer a mesma reação. Enquanto você não ressignifica, não mapeia e não reprograma sua mente para que ele tenha outras atitudes, ou seja, outra reação, outro gatilho, outro comportamento, é por isso que você sempre fica presa nesse ciclo vicioso de acontecimento, emoção, reação e depois vem o sentimento após tudo isso. Então, você precisa ter esse entendimento. O teu cérebro não sabe o que é real. E, além disso, o teu cérebro, ele não reproduz o que é consciente. Muitas das suas atitudes são gerenciadas através do seu inconsciente. Para você entender melhor, eu vou compartilhar minha tela e eu vou te mostrar uma imagem para você entender aonde que fica essas imagens. Olha só, eu peguei aqui esse material de um workshop que eu dei para compartilhar com vocês. Deixa só eu aumentar aqui a tela. Olhem para essa imagem. Olha só. Tudo o que acontece com você na sua vida, desde que você nasceu, desde que você estava na vida ultrauterina, já estavam sendo registrado todas essas emoções. Mesmo que você não tenha consciência, mesmo que você não lembre, todas essas emoções que você viveu lá na barriga da sua mãe, depois que você viveu no nascimento, depois que você viveu na primeira infância, que é de 0 a 7 anos, depois que você viveu na sua adolescência e depois que você viveu na terceira infância, que a gente chama que é ali a partir dos 14 até os 21 anos. Por que que eu tô falando isso para você? Primeiro ponto, de 0 a 7 anos, você não existe essa mente consciente. Ou seja, a criança, ela só reage de forma de sobrevivência. Ou seja, tudo aquilo que traz risco para ela, que traz uma memória de risco de vida, de risco de abandono, de risco de rejeição, ela sempre vai querer se autoproteger. Ela não vai ter uma mente consciente em pensar no quê?
em pensar nas consequências, em tomar uma posição. Então, a criança de 0 a 7 anos, ela não tem essa mente consciente que o adulto tem, que é parar, refletir, analisar a situação. Então, ela é uma criança emocional, vamos dizer assim. Do jeito que aconteceu, ela vai reagir. Então, se você brigar com ela, ela vai chorar. Por quê? Porque ela vai se sentir triste, ela vai se sentir ameaçada. Se essa criança, muitas vezes, pedir um colo, ou precisar de um acolhimento, e ela não tem esse acolhimento, ela vai disparar a emoção do quê? De tristeza, de abandono. Então, ela vai trazer essas emoções como comportamento, ok? Beleza. Até os 25 anos, o nosso córtex pré-frontal, que fica nessa localização aqui do nosso cérebro, bem nessa parte do terceiro olho, a gente amadurece. Então, essa parte do cérebro, que é a parte consciente, ela se forma por completo. Então, lá do 0 até os 25 anos, você ainda não tem uma mente 100% consciente. Muitas vezes, você também vai estar reagindo através do seu inconsciente, tá? Ok, espero que tenha ficado claro para você até aqui. Se não ficou, volta um pouquinho o vídeo, mas eu vou esclarecer até vocês entenderem na prática como mapear tudo isso, tá? Nessa parte do iceberg, está aqui abaixo, está localizado todas as suas vivências. Todas as suas vivências até o dia de hoje na sua vida, independente de quantos anos você tem. Essas vivências ficam localizadas no teu inconsciente ou subconsciente, que é a parte do nosso cérebro reptiliano. Quando eu não identifico aonde aconteceu esse medo, esse trauma, essa crença, essa memória, essa emoção, esse hábito, enquanto eu não identifico aonde iniciou isso, muitas vezes eu tenho consciência que eu tenho um comportamento que não é legal. Eu tenho consciência muitas vezes que eu sou uma pessoa impulsiva, que eu sou uma pessoa reativa, que eu preciso mudar, porque às vezes eu não deixo nem a pessoa falar e eu já estou rebatendo, eu já estou querendo me defender. Então, o primeiro passo, quando a gente fala sobre expandir a consciência e sobre mapear as emoções, é exatamente subir o nível da tua consciência, ou seja, mergulhar dentro desse iceberg para que você entenda a raiz da sua emoção. Quando ela começou, quando que você herdou, quando que ela foi criada, essa imagem, para daí sim você começar a entrar no comando dela, ou seja, tirar ela de governante e você entra como governante da sua vida. Como que nós fazemos isso na prática? Existem muitas camadas que te levam à emoção. Mas antes disso, eu quero que você entenda uma segunda coisa. Emoção é diferente de sentimento. Emoção é diferente de sentimento. São duas coisas que se ligam, porém, são duas coisas distintas. Por quê? Porque as emoções são coisas naturais do ser humano e elas são primárias, ou seja, a gente sente isso desde que a gente está na barriga da nossa mãe. Então, a gente sente tristeza, a gente sente alegria, a gente sente raiva, a gente sente medo, a gente sente gratidão, a gente sente satisfação, a gente sente raiva, né? A gente tinha falado. Então, todos esses sentimentos primários são sentimentos naturais dos seres humanos. Quando uma pessoa esconde essa emoção, ela simplesmente está trazendo para dentro dessa parte do iceberg aqui que aquilo não é importante. Então, todas as vezes que vocês escondem as emoções de vocês, elas vão somatizar
no corpo. Por quê? Porque a emoção precisa ser vivida. Quando você sente raiva e você finge que você não está com raiva, ou seja, você engole essa raiva, você engole o choro, você fala que você está bem, e você exclui essa emoção, não tem como ela sair de você. Você é um copo com água. O teu corpo tem mais água. E as águas representam as nossas emoções. E essa emoção precisa sair de alguma forma. Então, quando você não coloca para fora essa emoção, esse copo começa a ficar contaminado, esse copo começa a ficar sujo e tudo isso somatiza no seu corpo. Para você entender melhor, inclusive vocês vão estar ganhando, quem está na turma do Desperte e está recebendo esse vídeo, vai ganhar esse mapeamento do corpo para você entender o quanto as emoções influenciam no seu corpo, e você vai começar a entender exatamente quais são os pontos do seu corpo que adoecem, que registram, que mostram todas as vezes que você vivencia uma emoção, tá? Mas, bora lá, na prática, como mapear essas emoções. Pode ser que, de primeiro, como você... Deixa eu parar o slide aqui. Como você não tem consciência de onde veio quando começou, ou pode ser que você tenha, mas vamos entrar na questão de que você não tenha consciência, o que acontece? Como que você vai mapear essa emoção? Vocês vão ganhar também um material para vocês fazerem isso, pois eu vou abrir aqui, mas eu quero fazer aqui com vocês na prática, tá? Então, aconteceu uma situação. Então, aqui, uma situação. Aconteceu. Nossa, gente, que isso? Peraí, deixa eu me afastar aqui um pouquinho. Aconteceu uma situação aqui. Situação. Essa situação trouxe o quê? Uma memória. Lembra que o teu cérebro não sabe o que é passado, presente e futuro, certo? Então, eu tô com fundo de tela, gente. O que acontece? Todas as vezes que você está passando por uma situação, um acontecimento agora, vocês estão me vendo aqui, e essa imagem que vocês estão vendo aqui, automaticamente vai te trazer uma memória de algo. Se dentro do teu cérebro, de repente, você já viu uma lousinha dessa, se de repente você já viu um vaso desse, se de repente você vai lembrar porque você já me viu, então ele vai lembrar do meu rosto, da minha imagem. Então, toda situação traz uma memória, tá? Por que traz uma memória? Porque essa memória aqui, ela está ligada a uma emoção. Essa emoção vai te trazer uma reação. E essa reação vai te trazer. Vou pôr no meio aqui, tá, para vocês. Vou pôr aqui embaixo. Um sentimento. Percebem que a emoção é diferente de sentimento? Olha só. Acontece uma situação. Essa situação me traz uma memória. Essa memória me traz uma emoção. Essa emoção me traz uma reação. E essa reação me traz um sentimento. Por que eu digo que a emoção, eu não, né? Por que é diferente a emoção do sentimento? É muito importante que você saia dessa aula entendendo isso. Porque a emoção é algo natural. O sentimento é o que você dá para aquele acontecimento, porque sentimento é algo que precisa ser nutrido, é algo que precisa ser cuidado. Então, eu não crio um sentimento de amor com uma pessoa a partir do momento que eu vejo ela pela primeira vez.
Não, eu começo a construir um sentimento de amor por aquela pessoa. Ou, através de um acontecimento, talvez uma pessoa me magoou, talvez uma pessoa me rejeitou, enfim. E eu transformei aquela situação no quê? Que me trouxe uma imagem. E por isso que é importante vocês entenderem que toda ação tem uma memória, exatamente por quê? Deixa eu contextualizar aqui para vocês. Alguém vem aqui e me rejeita, me critica, fala algo para mim. Quando eu tenho uma memória de algo que me aconteceu, mesmo que eu não tenha consciência, em algum momento da minha vida, eu já senti essa emoção de rejeição, de abandono, e essa pessoa vem e faz eu relembrar essa emoção. Lembra que o meu cérebro não sabe o que é passado, presente e futuro? A única coisa que o teu cérebro sabe é que ele precisa te proteger e te dar satisfação. Ou seja, o teu cérebro tem a função exatamente de te tirar, muitas vezes, da melancolia. Porque se aquilo te traz uma sensação de alerta, ele quer te tirar dali. Então, quando essa pessoa fez isso para mim, o meu cérebro buscou a memória lá na minha vida ultrauterina, quando eu, Maitê, fui rejeitada na barriga, e ele entendeu que eu vou passar por aquele sentimento de novo, por aquela sentimento não, por aquela emoção de novo. E aí o que acontece? Ele vai reagir. Qual é a forma que eu, Maitê, criei na minha vida para me proteger da rejeição, para me proteger do abandono? Fugir. Porque o teu cérebro, ele tem dois mecanismos. Ou ele foge, ou ele luta. Sempre, em toda situação. Ou ele foge, ou ele luta. Então, quando isso acontece, de eu sentir novamente, ter essa lembrança, acessar essa memória através de uma situação da rejeição, ele me traz o quê? Para eu fugir. E qual é o comportamento que eu tenho para eu fugir? Me afastar das pessoas. Ou seja, fugir do conflito, fugir da emoção. Eu, Maitê, tinha esse mecanismo. Inclusive, a gente nomeia ele dentro da psicanálise como mente fugitiva. Então eu sempre fugia de conflito, eu sempre fugia das pessoas. Então era melhor eu nem fazer uma aula aqui, porque vai que as pessoas não gostem. Né? Não era bom nem eu falar, vender o meu trabalho, porque vai que as pessoas não gostem e venham me criticar. Então, para eu me proteger daquela emoção, eu criei uma mente fugitiva. De novo, sempre que acontece uma situação na sua vida, toda situação te leva para uma memória, seja ela consciente ou não. Essa memória vai te trazer uma emoção. Essa emoção vai te trazer uma reação. E essa reação vai te trazer um sentimento, tá? Então, qual era o sentimento que eu tinha quando eu tinha esses comportamentos? De não merecimento, sentimento de tristeza, sentimento de que eu não era boa, sentimento de que as pessoas não gostavam de mim, sentimento de que para mim as coisas sempre pareciam ser difíceis. E aí, através desse sentimento, para quem está no Desperte, provavelmente já tenha passado pela aula das crenças, você começa a criar todas as crenças na sua vida. Vocês conseguem perceber que nós somos exatamente como uma cebola cheia de camadas? Então, não é só simplesmente virar para vocês e falar assim, ai, você tá triste? Ah, mas por que você tá triste? Não, você não pode ficar triste. A vida é maravilhosa. Olha só, você precisa ter gratidão. Você precisa ser uma pessoa grata. Isso é o que eu falo da psicologia positiva tóxica. Por quê? Porque tem dias que talvez o teu cérebro vai acessar memórias que ainda não foram identificadas. E é por isso que muitas vezes vocês não entendem o que está no inconsciente
Ou seja, vocês não entendem por que vocês têm alguns comportamentos. E o mapeando as emoções, gente, que eu falo que é o mapa do tesouro, te traz uma clareza na sua vida surreal. Falo que todo mundo precisa aprender isso. Exatamente porque nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão extremamente emocionais, ou seja, reagindo somente sobre as emoções. Por quê? Porque não estão conscientes. Então, são pessoas adultas, em corpos adultos, mas numa mentalidade infantil. Por que mentalidade infantil? Porque ela está vivendo através dos registros das emoções primárias. A pessoa cresceu, mas ela não cresceu de mentalidade. Ela não acessou esse núcleo que eu coloquei aqui para vocês. E para quem está participando do Desperte, se você, está chegando nessa aula aqui agora e você não entrou para a turma do Desperte, saiba que é um divisor de águas. Mas para você que é aluno do Desperte, olha só, quando eu coloquei para vocês essa foto aqui, essas raízes, elas representam exatamente o que está oculto, que é o que a gente trabalha das questões familiares. Então, muitas vezes, você está tendo comportamentos, sensações, vivências, revivendo situações como se fosse um ciclo vicioso que você não entende, porque você não tem consciência de onde isso surgiu, exatamente porque está aqui no oculto. E por isso que nós trabalhamos todas as camadas. Mas o primeiro passo para a mudança é você subir o seu nível de consciência. Quando eu entendo que todos os meus comportamentos existem uma raiz emocional, eu já estou no nível de consciência na frente de muitas pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto, a partir do momento que eu entendo que tudo que eu vivi, que tudo que eu construí, talvez esteja no meu inconsciente, eu também já estou anos-luz na frente. Quando eu desperto e eu começo a mexer nessa água profunda, para que eu possa limpar essa água, para que eu possa realmente tirar o que não precisa mais ficar, realmente mexer nessa profundeza e acessar essas camadas de medo, de trauma, de repetição de padrão, de hábitos, eu começo a entrar verdadeiramente no comando da minha vida. Tudo, absolutamente tudo muda. Mas você deve estar se perguntando, e eu falo que você deve estar se perguntando, porque muitas vezes eu, Maitê, me fiz esse questionamento, que é o quê? Ok, existem várias vivências aqui, vários acontecimentos, coisas que talvez você nem se lembre. E aonde que entra a diferença entre emoção e sentimento? Você ter vivido essa emoção 10, 15, 30 anos atrás não é o problema. De novo, sentir é natural do ser humano. As pessoas estão ansiosas porque não estão se permitindo sentir. As pessoas entram em depressão exatamente porque elas paralisam na emoção. E agora você vai entender qual é a diferença de emoção e sentimento. O sentimento é o poder que você escolhe alimentar dentro de você. Lembra que eu comecei a falar sobre o que eu faço com o sentimento que eu tenho por uma pessoa que me fez mal, que me rejeitou, que talvez fez algo que me trouxe uma emoção de raiva, uma emoção de tristeza. Eu sentir isso, tá ok. Mas eu construir esse sentimento negativo ou positivo é uma escolha minha. E aí muda tudo. Absolutamente tudo muda na sua
vida. Exatamente porque você começa a entender que, primeiro ponto, quando você mapeia, você começa a trocar essas memórias. Ou seja, você já sabe de onde vem. E você começa a trazer comandos para o teu cérebro através de reprogramação mental. Quem entrou para o Desperte recebeu 21 áudios de reprogramação. Se você não é aluno do Desperte, está assistindo essa aula em algum momento, provavelmente lá no link da minha bio no Instagram ou no meu canal, tem o link para você adquirir esses 21 dias de reprogramação mental. Lembrando, o teu cérebro não sabe o que é passado, presente e futuro, mas se você não mudar as suas telas mentais, tudo que está nas tuas células, ele sempre vai buscar essas memórias. E isso se chama neuroplastia. Da mesma forma que todos esses acontecimentos estão registrados aqui, estão comandando, ou seja, governando a sua vida, da mesma forma você pode retreinar a sua mente e colocar novas informações no seu HD mental. E a reprogramação é exatamente isso. Mas não tem funcionalidade reprogramação se você não estiver disposta a limpar as suas águas. Não tem como colocar água limpa num jarro que está cheio de água suja. Então, o primeiro passo é você reconhecer. Você precisa reconhecer que você tem, talvez, esses sentimentos, que você tem esse comportamento. Por que eu estou falando isso? Porque, sendo psicoterapeuta e já fazendo mais de 1000 e poucos atendimentos, tem muitas pessoas que negam os sentimentos. A gente entra numa situação, a gente entra numa sessão e a pessoa fala, mas eu não tenho raiva. Não, mas está tudo certo dentro de mim. Não, mas eu já perdoei. Basta ela reviver aquela imagem ou alguém trazer alguma situação parecida que, pum, aquilo que está guardado, que ela está negligenciando, transborda. Porque o que você transborda é o que você guarda dentro de você. Então, muitas vezes, talvez você esteja culpando as outras pessoas, mas é aquela pessoa que me faz sentir raiva. Não, mas é aquela pessoa, aquela situação me faz sentir triste. E você está o quê? Terceirizando, achando que a culpa é do outro. E não. Você só vai transbordar o que está dentro de você. Se a raiva está anexada dentro de você, guardada, e alguém vier ativar isso em você, você vai transbordar ela 3 vezes pior. Por quê? Exatamente porque você fica escondendo ela nessas profundezas, e você não reconheceu que ela está mais profundo, que é quando a gente entra na autoanálise das pessoas que entram em depressão. A pessoa, ela entra num estado depressivo porque ela paralisa naquele sentimento, naquela emoção, e ela transforma aquele sentimento numa realidade profunda. Então ela só vive aquela tela mental, e ela acredita só naquilo. E aí a vida passa, e a pessoa está paralisada há 10 anos atrás, num acontecimento que aconteceu 10 anos atrás, 20 anos atrás, e por isso ela paralisa. A pessoa ansiosa é a pessoa que não consegue olhar o que está vivendo no aqui e no agora. É a pessoa que também está fugindo do sentimento. Por quê? Porque ela não quer parar para ver. Então ela só quer ver o próximo capítulo. Ela só quer buscar satisfação. Então, se de repente ela parar no dia e fazer uma meditação, aquilo para ela é um terror. Por quê? Porque quando a gente para a nossa mente, quando a gente para dessa mente louca, fugitiva, a gente pensa. E quem pensa, muda. Anota essa frase. Quem pensa, muda. Você que está assistindo esse vídeo, você parou e pensou, que diacho que as minhas emoções comandam a minha vida? Chega!
Eu preciso comandar a minha vida. Eu preciso ser o governante. Eu preciso ser o protagonista. Eu preciso ser a protagonista. E chegou esse momento. Essa é apenas uma aula prática para você entender como gerenciar as suas emoções. Mas é claro que se você quiser entrar nesse processo profundo, limpar essas águas, reprogramar a sua mente, eu te convido a entrar para a próxima turma do Desperte. Eu sempre coloco lá nas redes sociais. Ou também você pode iniciar o seu mapeamento das emoções nas sessões individuais comigo, onde eu vou estar juntinho com você, te mentorando, trazendo para você esse retreinamento de corpo, mente e alma. Combinado? Mas olha só, antes da gente finalizar essa aula, eu quero compartilhar aqui com você de uma forma mais clara e objetiva para você entender como que você vai mapear. Olha só, deixa eu abrir aqui para você. Quem é aluno do Desperte vai receber esse material, então fique tranquilo. Vocês vão poder imprimir e fazer realmente o caderno ali de mapeamento das emoções, tá? Então você vai colocar ali pensamento, a imagem, a situação, né, que aconteceu, que está acontecendo, que te trouxe uma emoção. Então, por exemplo, eu hoje de manhã me veio um pensamento de que eu não sou boa no que eu faço, de repente eu abri ali as redes sociais, entrei numa comparação, e aí já me veio um pensamento, nossa, eu não sou boa. Olha, para as pessoas, já me vem esse pensamento. Esse pensamento me traz uma emoção. Essa emoção pode ser positiva ou negativa. Essa emoção, provavelmente, nesse caso, vai ser uma emoção negativa do quê? Uma emoção de capacidade, de tristeza, uma emoção de ser insignificante, uma emoção negativa. Independente do nome, ela vai estar ali na escala negativa. Automaticamente, eu vou ter reações negativas. Por quê? Exatamente porque eu estou acreditando naquele pensamento, naquela imagem, naquela situação que me trouxe uma emoção. Então, eu vou reagir de forma negativa. Essa imagem, esse pensamento, sempre vai existir uma raiz que são as crenças limitantes. Então, em algum momento, essa imagem se tornou uma crença limitante. Então, eu não sou capaz, eu não sou merecedora, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser amada, o dinheiro é difícil para mim, pessoas que têm dinheiro não prestam. Então, eu estou trazendo de uma forma bem aleatória, para vocês entenderem o que é uma crença, tá? De novo, quem é aluno do Desperte teve essa aula, entendeu o que é crença, né? Aprende a mapear as crenças também, que é minha cliente, minha aluna. Mas se você não sabe o que é crença, é tudo aquilo que você coloca como um ponto de vista fixo, tá? E as crenças, elas são formadas através das nossas vivências, da sociedade e do nosso clã familiar, ou seja, são hereditárias também, tá? Quando eu identifico essa crença, eu começo a mapear e eu coloco um novo pensamento. Então, quando eu já estou nesse movimento de limpar as profundezas, de reprogramar a minha mente, eu coloco um novo pensamento. Então, olha a diferença. Eu abro o Instagram e, de repente, eu vejo uma pessoa e eu falo, uau, cara, essa pessoa me inspira. Se ela pode, eu também posso. Nossa, estou muito feliz com as minhas conquistas. Estou muito feliz que hoje eu dei um próximo passo. Eu sou muito boa no que eu faço. Nossa, eu mereço também ser amada. E aí, olha só, olha a diferença, até o meu tom de voz mudou. Automaticamente, eu começo a vibrar uma emoção positiva, uma emoção de entusiasmo, de alegria, de gratidão, de felicidade. E automaticamente, eu vou mudar o meu hábito, ou seja, eu vou mudar o meu comportamento. Esse comportamento vai me trazer o quê? Vai me trazer reações positivas na minha vida durante todo o meu dia. Então, o que é principal que eu quero que você entenda nessa aula é tudo
existe uma raiz emocional. Vocês viram a diferença? Quando eu comecei a falar da forma positiva, automaticamente o meu próprio cérebro está recebendo essa informação e ele está feliz. Por quê? Porque eu tenho essa reprogramação na minha mente, eu sei o que me deixa entusiasmada, eu sei que quando eu me elogio eu fico entusiasmada, eu sei que quando eu faço esses hábitos que me abastecem, eu fico nesse estado de êxtase, nesse estado de flow, nesse estado de uau, coisa boa. Então, gente, eu quero deixar uma dica riquíssima para você nessa aula. Além de você aprender a mapear as suas emoções. Você pode, se você não é aluno, não recebeu esse material, você pode escrever no caderno mesmo, tá? Volta ali no vídeo, anota certinho para você fazer esse mapeamento. Mas eu quero te trazer uma coisa, antes da gente encerrar, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Você já entendeu que tudo existe uma raiz emocional, certo? Tudo existe uma raiz emocional. Mas, Maitê, quando eu já identifiquei a minha raiz, eu vi que eu tive o pensamento negativo, vi que talvez eu tive uma reação negativa, eu já tenho consciência, mas eu ainda não consegui mudar o meu comportamento. O que eu faço para mudar desse estado negativo e ir para o estado positivo? Vocês viram o meu estado de êxtase quando eu comecei a me elogiar, quando eu comecei a falar as coisas que eu gosto? Você precisa entender que tudo é vibração. Tudo vibra numa frequência. Então, quando você está nessa frequência negativa das suas emoções, medo, culpa, raiva, tristeza, você está vibrando baixo. Quando você eleva a sua vibração, automaticamente você vem para a gratidão, para o amor, para a satisfação, para a alegria. Mas como que a gente muda? Como que a gente muda essa estação de rádio? Quando você identifica o que eleva a sua vibração. E isso é muito particular, porém, claro que como a energia é uma só, a gente começa a ter mais consciência e clareza do que realmente vibra alto, né? Esse é o primeiro ponto, mas isso é para uma outra aula. Só que você começa a entender o que te deixa alegre, o que te deixa com satisfação, o que te deixa com gratidão. Por quê? Se você começou o seu dia daquele jeito e de repente você vai lá e coloca uma música que te lembra 5 anos atrás, uma situação que você viveu que não foi muito legal, e você fica escutando aquela música, automaticamente aquela emoção vai ficar paralisada nessa vibração, ou seja, nessa frequência. Então você não vai conseguir sair. Mesmo que você fique, talvez, falando palavras positivas, você vai ficar vibrando naquilo. Ou você entrou nessa situação e, de repente, você chega no seu trabalho e está todo mundo reclamando. E você começa a reclamar também. Você também vai ficar parada naquela emoção. Ou, de repente, você é uma pessoa que você está sempre assistindo noticiário, está sempre assistindo tragédias, e você acredita nessas coisas, somente nessas coisas, você não está conseguindo olhar com outras telas mentais na vida, você vai ficar vibrando naquilo, e aquilo vai estar sempre te trazendo emoções negativas de acontecimentos que você já viveu. Então, vocês percebem que é um ciclo vicioso, que enquanto eu não entendo quais são as emoções que estão dentro de mim, que esse é o primeiro ponto. Eu que fui além aqui, porque, né, o objetivo dessa aula era ensinar vocês a mapear. Mas eu gosto de trazer bem contextualizado para vocês entenderem todas as camadas, mas eu mapear as minhas emoções, entender que todas elas existem em uma raiz, ponto. A partir do momento que eu aprendo a fazer esse mapeamento, eu começo a ser a minha auto-observadora, ou seja, eu tiro a responsabilidade do outro, de achar que naquele lugar eu fico com raiva, que aquela pessoa me ativa raiva, que aquela pessoa me deixa triste, e eu começo a entender
que o outro só dispara algo que está dentro de mim. E o terceiro passo é: eu subo o meu nível de consciência, entendo da onde vem essa emoção e eu mudo o meu estado vibracional, ou seja, eu mudo a minha frequência e isso tem tudo a ver com o sentimento. Eu escolho qual é o sentimento que eu vou deixar plantado dentro de mim. Então, não é sobre o que te aconteceu, não é sobre você ter sentido certas emoções, ter vivido certas emoções na sua vida, mas é sobre, a partir do momento que você está aqui nessa aula, que você despertou, você saber que você é o comandante da sua vida e que você, somente você, tem o poder de mudar tudo isso para dentro de você. Porque senão, de novo, quem vai somatizar e adoecer vai ser o seu corpo. É no seu corpo que todas essas emoções vão se manifestar. Eu espero que você tenha tido clareza nessa aula. Como eu disse, ia ser uma aula breve, prática, mas, de novo, se você deseja expandir a sua consciência, realmente mapear as suas emoções nas profundezas, mudar esse estado vibracional, quebrar crenças, padrões familiares e realmente resgatar a sua identidade, voltar para o seu protagonismo, eu posso ser sua guia, posso ser a sua treinadora, como psicoterapeuta e personal da consciência, te guiando para esse retreinamento de corpo, mente e alma. Eu espero que você tenha aprendido com essa aula e já encaminha para alguém que também precisa saber disso. Ou também, se você já é aluno do Desperte, já é cliente, saiba que você está num grande despertar. Um grande beijo e a gente se vê aí na próxima. Combinado? Que bom ter você aqui. Até breve.